princípio era aquele que a palavra estava com Deus e era Deus. Por meio dele, Deus fez todas as coisas. Existiria se não fosse por Ele. Ele é a luz que brilha na escuridão, e as trevas não podem o deter. A plenitude palavra eterna que se encarnou. Veja, é o Filho do Homem, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o Filho de Deus, vestido de glória, graça e verdade. Ele é a luz que brilha na escuridão, e as trevas não podem o deter. A plenitude de toda a criação, palavra eterna que se encarnou. Veja, é o Filho do Homem, Cordeiro de Deus, que tira o pecado. É o Filho de Deus, vestido de glória, graça e verdade. Veja, é o Filho do Homem, Cordeiro de Deus, que tira o pecado. É o Filho de Deus, vestido de glória, graça e verdade. Boa noite, igreja, tudo bem? Bem-vindos ao nosso culto de adoração a Deus.
Nós queremos iniciar esse culto fazendo a leitura do Salmo de número 93 e eu peço que vocês acompanhem comigo essa leitura que diz assim: Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. É esse Deus que nós adoramos. Um Deus fiel que não desiste de nós nunca. E por isso que nós louvamos, adoramos e glorificamos o nome do Senhor, porque só Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Vamos orar? Santo Deus Pai eterno, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós te agradecemos porque temos a Tua palavra em nossas mãos. Palavra essa que nos exorta, que nos ensina, que nos ajuda, Pai, e nós queremos aprender cada dia mais dela, porque nós queremos fazer a Tua vontade sempre, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Obrigado por tudo, meu Deus. Aceita o nosso culto. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Olá, pessoal. Tudo jóia? Mais uma vez, sejam muito bem-vindos a esse momento de louvor e de adoração. Isso quem está dizendo não sou eu não, é o Espírito Santo que te chama a participar disso. Bom, sem mais demora, vamos fazer o que nós viemos fazer e cumprir qual é o propósito das nossas vidas? Cantar uma canção bem conhecida. Aliás, gente, deixa eu pedir uma ajuda para vocês. Eu não deveria estar cantando devido a um resfriado um pouquinho mais complicado que eu estou atravessando, tá? Então, vai ter hora que eu vou precisar tirar o pé, vai ter hora que eu vou precisar não cantar e você vai fazer o quê? Vai cantar firme e forte no meu lugar, tá joia? Bora lá! Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer,
cumprir todo teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Oh God, have you forsaken me? Forsaken me, forsaken me. Oh God, have you forsaken me? Forsaken me. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pago, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos pregos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim.
mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos pregos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou-me a comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Olá, crianças da Vila Gui, que saudade de vocês! Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que muitas pessoas ficam assustadas. É sobre fantasma. E vocês sabiam que as pessoas também perguntaram para Jesus se as pessoas que morriam voltavam? Jesus, para contar, para explicar sobre isso, ele usou parábola. Parábola é uma história que ensina alguma coisa. E Jesus falou sobre a parábola de dois homens. Um era Lázaro, um homem pobre que estava muito doente. Ele tinha até feridas pelo corpo e as pessoas não gostavam nem de chegar perto dele. E o outro era o homem rico. Lázaro sentava na porta da casa do homem rico para esperar que as migalhas caíssem no chão para ele comer. Coitado. Depois de um tempo, Lázaro morreu e foi para o céu que é um lindo lugar, o céu que é um lugar muito feliz. O tempo passou e o homem rico também morreu e foi para o inferno, que é um lugar muito triste. Chegando lá, ele perguntou para Deus se podia pedir que Lázaro voltasse e avisasse seus irmãos que eles fizessem as coisas certas, que ele ouvisse o certo e não fizesse o que ele tinha feito. Deus falou: não, quem morre não volta. Olhem só, crianças, que coisa boa, que mensagem boa. Sabe por quê? Porque nós que aceitamos a Jesus, nós morremos e vamos para o céu, que é um lindo lugar. Olha, quem morre não volta. Você não precisa ter medo, que fantasma realmente não existe. Essa parábola serve para contar que as pessoas, espírito não tem, que fantasma não existe. E quem morre vai para o céu, que é um lindo lugar.
Esta é a história de um profeta e o seu nome é Samuel. No tempo em que ele era criança como eu, Deus lhe chamou de madrugada na maior escuridão, e ele pensou que fosse alguma assombração. Arrepiou, arrepiou, o cabelo do profeta arrepiou. Fantasma mesmo não existe, e nenhum bicho papão, mas era Deus quem lhe falava ao coração. Ele acordou meio assustado e o cabelo lá no céu, mas era obediente o jovem Samuel. Pulou da cama e num minuto disse a Deus com todo amor: pode falar, estou ouvindo, meu Senhor. Arrepiou, arrepiou, o cabelo do profeta arrepiou. Fantasma mesmo não existe, nenhum bicho papão, mas era Deus quem lhe falava ao coração. Se numa noite acontecer, você dormindo pra valer, ouvir a voz de Deus, não vá se esconder. Fantasma mesmo não existe, abra logo o coração. Quem sabe Deus tem pra você uma missão. Arrepiou, arrepiou, o cabelo do profeta arrepiou. Fantasma mesmo não existe, nenhum bicho papão, mas era Deus quem lhe falava ao coração. Arrepiou, arrepiou, o cabelo do profeta arrepiou. Fantasma mesmo não existe, nenhum bicho papão, mas era Deus quem lhe falava ao coração. Deus querido, em nome de Jesus, nós vamos ler a Tua palavra,
aprender um pouquinho mais do Senhor e reconhecemos a nossa total dependência do Teu agir entre nós neste momento. Por favor, guia todas as coisas que irão acontecer, da leitura do texto à exposição dele, que essas coisas sejam antecipadas, orientadas e tornadas eficazes através do Teu Espírito. Que as pessoas que acessarem esse vídeo, Pai, sejam abençoadas rica e poderosamente pelo Senhor, assim como eu tenho sido, através do pensar dessa mensagem. Usa-me como um canal das Tuas bênçãos para que as pessoas possam aprender do Seu amor e entender um pouco mais do Teu agir. Em nome de Jesus. Amém. A vida é um conto narrado por um idiota, cheio de som e fúria, sem nenhum significado. William Shakespeare em Macbeth. Olha que texto pesado a respeito do sentido da vida. Parece que a vida está sendo guiada sem nenhum ser inteligente orientando as coisas que irão acontecer. Parece que a vida, além de ser um som e barulhos sem nenhum significado ou sentido, ela ainda é conduzida ao acaso. William Shakespeare, em Macbeth, faz uma denúncia terrível a respeito de uma sensação de que forças aleatórias estão conduzindo as nossas vidas. E se assim o for, nós podemos pensar, então, que a vida precisa ser experimentada e vivenciada sem limites algum, porque como nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, e se nada faz sentido, ora, se o único sentido que eu tenho é o momento presente, eu preciso então usufruir deste momento com todas as minhas forças, com todas as minhas possibilidades. Esse discurso parece ser altamente sugestivo e bonito. Contudo, ele é carregado de um grande valor de responsabilidade. Muitos homens de casa abandonaram o seu lar justamente porque acreditavam de que eles precisavam ou necessitavam usufruir do melhor da vida no momento. Dinheiros são gastos de forma irresponsável também por causa dessa ideia. A ausência de um cuidado especial na vida de crianças, principalmente filhos, se mostra quando, por exemplo, uma mãe ou um pai decide experimentar a vida ao seu bel prazer, abandonando os seus filhos. Ainda há uma outra frase que eu queria destacar no começo desse sermão, que é do Kafka, que diz assim: o sentido da vida é que ela termina. Para Kafka, além de uma força aleatória ou uma ausência de inteligência conduzindo a vida, o fim dela vai ser a morte. Que tristeza olhar para a vida a partir dessa perspectiva. Se a morte é o meu fim, se a morte é o meu limite, se a morte é a minha linha de chegada, eu preciso realizar, então, todos os meus projetos e todos os meus sonhos aqui e agora. Nem que para isso eu atropele tudo e a todos. Nem que eu deixe feridos para trás. Você já pensou que muitas das realizações dos nossos sonhos e projetos podem causar alguns problemas sérios, como, por exemplo, a ideia de não haver pódio para todos?
A realização de um sonho individualista, na qual eu não consigo cuidar do outro, abençoar a vida do outro, pode se tornar um projeto altamente ameaçador, na qual o único interesse, já que a morte está cada vez mais próxima, é eu subir rapidamente ao pódio e ser reconhecido como um grande vencedor. A terceira frase que eu quero destacar é uma frase que eu ouvi, contada pelo Cortella. Ele disse que uma vez uma jovem, depois dele dar uma palestra, o procurou e disse: Cortella, o que é que você gostaria que as pessoas dissessem no seu velório? E ele disse que ele começou a discorrer pela história da filosofia, citou filósofos pré-socráticos, falou um pouquinho sobre a sensação da morte para o ser humano e como que a filosofia entendia a morte. E depois de um discurso ali de uns 10, 15 minutos, ele disse: eu não sei muito bem o que eu quero que as pessoas digam no meu velório. Mas ele perguntou para essa jovem: e você? O que você gostaria que as pessoas dissessem em seu velório? E ela respondeu numa frase muito curta: nossa, ela está se mexendo. Parece então que a vida ela tem um prazo de validade de 60, 70, 80 anos, alguns chegando a um pouco mais de 90 anos, e ela precisa ser, então, por esse prazo ser tão apertado, ela precisa ser otimizada nos seus atos, nos seus aproveitamentos, nas suas alegrias. O problema é que a vida não é tão matemática assim. Por mais que a gente tenha organizado os nossos planos e estratégias para a realização dos nossos sonhos e projetos, a gente precisa entender que a vida prega peças incríveis em nossas vidas, roubando de nós até mesmo a estabilidade para o cumprimento desses projetos e sonhos através dessas estratégias que nós traçamos. Um exemplo importante. Quando você pensou a respeito de 2020, lá em 2019, no mês de novembro e dezembro, você deve ter começado a elaborar, a pensar, a sonhar a respeito de 2020. Em que momento você pensou que no dia 20 de junho você estaria experimentando um domingo estranho, sem ver os parentes ou amigos que você viria num dia normal, sem uma visita a um parente querido, assistindo a um culto pela internet, sem estar com os seus queridos numa comunidade? Que momento você planejou isso para 2020? Que depois de um período de 3 meses de quarentena, você ainda está sem muitas perspectivas a respeito do futuro. Veja, entender que a vida tem as suas variantes, que ela não é tão matemática assim, bem verdade, rouba de nós um pouco da segurança. Porque a gente gosta de ter a construção de um caminho seguro para trilhar. A gente gosta de ter algumas certezas para que a gente tome decisões concretas, coerentes, seguras para as nossas vidas, para a vida dos nossos familiares, para que a gente, por exemplo, experimente um caminhar longo pela história sem muitos tropeços, sem muitas dificuldades. Bem, a vida não é assim. A vida não pode ser vivida dessa maneira porque ela não oferece essa segurança que a gente possa imaginar ter.
Então, muitas vezes, a gente olha para o nosso viver e pensa, tem um idiota conduzindo a minha história. E essa é a vida, nada mais é do que um monte de sons desconexos. Eu preciso aproveitar a vida aqui e agora, porque, segundo Kafka, a morte está chegando. E eu preciso adiar o mais tempo possível a morte, porque o tempo é tão curto da vida e eu preciso experimentá-la com muita intensidade. Bem, Domiciano, o grande imperador romano, no ano de 96 depois de Cristo, tinha um sonho, o sonho de ser imortal. Ele acreditava que conseguiria se estabelecer de forma completa dentro do império que ele governava pela força. E assim, abusando do seu poder, ele começa a perseguir pessoas, a matar outras, a fazer com que gente que tinha uma vida mais tranquila se tornasse empobrecida. Quem eram essas pessoas? Os cristãos, que diziam a Domiciano, Domiciano, não é pela força, não é pelo poder. Você não será reconhecido pelos seus feitos, porque você se diz ser um Deus e Senhor de todas as coisas. Simplesmente porque, Domiciano, você não tem controle da vida e, inclusive, você não é um Deus nenhum, não é Deus nenhum e muito menos um Senhor, porque o único Deus e o único Senhor é Jesus Cristo. Domiciano não ficava muito feliz ao ouvir essas coisas. E então, com toda a sua autoridade, ele passava como um rolo compressor sobre a igreja, matando cristãos, fazendo mal a estas pessoas. Bem, a igreja cristã estava vivendo momentos de contabilizar perdas. Se Roma havia crucificado a Jesus Cristo há 60 anos atrás desse texto, agora era a vez dos cristãos, dos seguidores de Jesus, serem também mortos por Roma. Parece que Roma é poderosa. E então parece que Domiciano tem razão. Ele vai conseguir se estabelecer e ser autoridade pela força e pelo poder. Parece que Domiciano conseguiu neutralizar todas as possibilidades de desencontro da história, produzindo então um caminho seguro a se seguir, na qual ele vai se estabelecer como um Deus e com um nome que ficará para a prosperidade, para a posteridade, pelo seu poder e pela sua força. Aquela força aleatória para a igreja cristã, aquele idiota conduzindo a história e querendo aproveitar todos os momentos da vida, tinha um nome. E o seu nome era Domiciano. E parece que ele vai muito bem neste seu projeto. É justamente neste momento que o grande apóstolo João, o último apóstolo a estar vivo, é levado até os céus e é colocado diante do trono de Deus. E lá diante do trono de Deus, ele tem uma visão espetacular. No capítulo 1 de Apocalipse, a gente viu que ele tem uma visão do poder de Jesus Cristo. Aquele que tem toda a eternidade diante de si, aquele que tem uns olhos vingativos, força em seus braços, poder nas suas palavras e que irá vingar os cristãos que estão sendo mortos pelo Domiciano.
No capítulo 2 e o capítulo 3, este ser poderoso, antes de agir no Império Romano, quer conduzir a sua igreja a um caminho correto. E por isso ele escreve 7 cartas para 7 igrejas, comunicando valores e princípios vindos dos céus para que os cristãos vivenciassem aqui na história um momento de proclamação da palavra de Deus de forma plena e efetiva, sem precisar abrir mão das orientações de Deus. No capítulo 4, semana passada, a gente conversou um pouquinho sobre as questões da visão de João do trono de Deus. E eu vou precisar que você se lembre desta mensagem. Se você não acessou essa mensagem ainda, eu quero dizer que na página, ou melhor, no canal do YouTube da Igreja da Vila, você tem acesso a essa mensagem. Se você já assistiu e quiser revisitar essa mensagem, pode fazer no nosso canal do YouTube. Se você ainda não acessou, não assistiu, eu queria convidar você a acessar e a assistir a este vídeo. E se você já assistiu de novo, eu quero convidar você a compartilhar isso para com seus amigos. Bem, hoje nós vamos ver uma outra visão, ou melhor, uma continuação da visão de João do trono. Agora, diante do trono, nós vamos perceber uma outra personagem. Vocês se lembram que no trono há todas aquelas visões gloriosas. E agora, no capítulo 5, um detalhe é descrito para que eu e você possamos entender um pouquinho melhor a respeito da história de Apocalipse. Sim, a partir do capítulo 6, Apocalipse começa a ter aquela linguagem mais metafórica, maravilhosa, que às vezes causa em nós espanto e medo. No capítulo 6, a gente tem a abertura dos selos. A gente tem o envio dos cavaleiros, a partir do capítulo 6, o envio dos cavaleiros do Apocalipse. A besta surge, nós temos ali o anticristo agindo. E então a gente começa a ler esse texto e ficar preocupado, com medo. Mas se você não entender o capítulo de número 5, você não vai conseguir entender o capítulo 6 em diante. E o medo vai se instaurar. Então eu queria convidar você a uma atenção muito, muito importante, tanto por capítulo 4, como pregamos semana passada, como no capítulo 5, para que você tenha uma chave hermenêutica, uma chave de entendimento para compreender todo capítulos posteriores do livro do Apocalipse. Tudo bem? Vamos lá? Eu sei que você está com a sua Bíblia nas mãos, então abra aí no capítulo de número 5. Apocalipse, capítulo de número 5. Eu quero mostrar para você a possibilidade de divisão dentro deste capítulo. O capítulo 5 é um bloco completo, tanto do versículo 1 até o seu versículo de número 14, a gente tem um bloco completo. Porém, dentro desse bloco completo, há pequenas divisões importantíssimas, na qual João, escrevendo a sua visão, quer dividir, tá bom? E essas divisões aparecem pela repetição de um termo simples. Eu já disse para você que repetição na Bíblia não é o acaso. Ela tem uma intenção. O autor quer ressaltar alguma coisa. E a frase ou o termo que se repete é a ideia de ver, é a ideia de olhar. Veja, no versículo de número 1, a gente tem o início dizendo, então vi. Você vai ver aí na sua Bíblia, você pode ver agora, que do versículo 2 ao versículo 5 também é um bloco que começa com então eu vi, ou vi. No versículo 6 a 10, a mesma coisa. O que acontece no bloco 11 a 14. Então essa é a divisão que nós vamos trabalhar aqui com você nessa noite.
E a primeira divisão que nós temos é o surgimento de um detalhe importantíssimo, que é o livro, o surgimento de um livro. E a pergunta que se faz é: que livro é esse? Veja o versículo 1 do capítulo de número 5. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono. A ideia do então é uma ideia de continuação daquilo que aconteceu no capítulo 4. O capítulo 5 está intimamente ligado com o capítulo 4. O capítulo 4 é aquele que apresenta o poder do Deus Criador e Eterno. Lembra que ele era, o que é e o que há de vir? João, então, ainda está diante do trono de Deus, e lá diante do trono ele começa a ganhar uma perspectiva diferente da história que ele está vivendo lá na Terra, enquanto ele está tendo uma visão mais completa de todas as coisas que acontecem. João tem os seus olhos descortinados. É revelado para João uma realidade que ele não conhecia. Lembre-se que Apocalipse se chama revelação. Deus está revelando algo que João não tinha acesso. E o que ele vê, qual é a revelação que ele tem, é que diante do trono nós temos paz e tranquilidade. Veja que há uma representação da igreja diante do trono no capítulo 4, aos 24 seres viventes, representando tanto a igreja do Antigo como a igreja do Novo Testamento. 12 tribos de Israel, mais os 12 apóstolos, representando então a totalidade do povo de Deus diante do trono. E diante do trono não há ansiedade. Diante do trono não há crise do pânico. Diante do trono não há um medo do poder de Domiciano. No trono nós encontramos paz, justiça, graça e adoração a Deus. Lembrem-se disso? Lembram-se disso? Muito bem. É diante dessa visão gloriosa, aonde João vê um trono, vê o Espírito de Deus, a criação representada pelos 4 seres viventes, o leão, o boi, o ser humano e a águia. Diante do trono também nós temos a igreja. É que João parece olhar para um canto do trono, de modo mais específico para o lado direito, e consegue ver na mão daquele que está no trono um pequeno livro. Veja, então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selados com 7 selos. A pergunta que a gente tem que fazer é: por que João se detém a esse livro? Um livro naquele tempo não era um livro tão moderno como nós encontramos com aquelas capas, com as brochuras bem feitas, ou então num sistema eletrônico. Livro eram caminhos enrolados, fechados, e se eles fossem documentos confidenciais, na qual um rei enviaria os seus decretos por todo o seu reino, ele precisava ser selado, fechado com um pouquinho de cera e o anel do rei sobre esta cera. Esta cera funcionaria como um lacre, porque quando ela secasse, ela ficaria um pouco mais firme, e ao abrir o livro você precisava quebrar esse selo. E então, ao quebrar este selo, você revelaria que esse texto foi lido, foi acessado. Mas se é um livro, ou melhor, um mandamento, ou é um decreto confidencial, somente o receptor do livro é que poderia ter acesso àqueles escritos. Veja que este livro que João percebe no trono, que Deus tem em suas mãos, ele é extremamente fechado. Ele não tem só um selo.
mas ele tem 7 selos. Lembrando o número 7, o número da perfeição no livro do Apocalipse. É como se ele estivesse fechado de forma completa, bem conciso, assim, não havia a menor possibilidade de uma leitura colocando contra a luz, derretendo a cera e tentando abrir. Era impossível. O que é este livro? Entre muitas possibilidades, a teologia reformada opta em dizer que este livro é um livro onde nós temos os decretos eternos de Deus para os últimos tempos. Para os últimos momentos da história do mundo com pecado, nós teríamos os decretos, as vontades, as orientações de Deus para as nossas vidas. Lê, então quer dizer que este livro tem orientações para nós a respeito dos últimos momentos em que nós viveremos? Não! Porque eu preciso lembrar você o que significa últimos tempos. E aqui está uma outra chave importantíssima para você entender o livro do Apocalipse. Segundo Joel, capítulo de número 2, e referendado por o apóstolo Pedro lá em Atos, capítulo de número 3 e 4, no seu grande discurso, ele diz, o texto diz, traz a ideia de que últimos tempos, o profeta diz isso, os apóstolos repetem essa ideia, que nos últimos tempos Deus derramaria o seu Espírito sobre a igreja. O que significa, então, quando a Bíblia refere-se a últimos tempos, não são os últimos anos, meses, semanas, segundos que antecedem a volta de Jesus. Mas últimos tempos na Bíblia se refere ao período da descida do Espírito Santo. A gente chama isso de escatologia inaugurada. A escatologia já começou, os últimos tempos já começaram, da descida do Espírito Santo até a volta de Jesus. Isto aconteceu no ano mais ou menos 33, 34 depois de Cristo. E nós já estamos no ano 2020. E todo esse período de quase 2000 anos de história, nós temos o que nós chamamos de últimos tempos. É nesse período, com o poder do Espírito Santo, que a igreja precisa evangelizar todos os povos. É pelo poder da ação do Espírito que nós somos capacitados a pregar o Evangelho a todas as nações. Últimos tempos, então, é este período. João olha para aquela mão, vê um livro que fala dos mandamentos e decretos de Deus para as pessoas que estão vivendo esse período tão conturbado que nós temos. Um período glorioso, majestoso, onde nós pregamos o Evangelho pelo poder do Espírito, pessoas se rendem a Jesus, mas também um período marcado por perseguição e dificuldades. Bem, nesse período, então, nós temos a revelação das orientações das nossas vidas. Uma coisa muito importante que você precisa entender também a respeito desse texto. Esse texto do capítulo 5 não se refere a eventos futuros. Você vai perceber que o capítulo 5 se refere a um evento do passado. Que evento é esse, Alê? O evento da cruz. O capítulo de número 5 apresenta a morte e a ressurreição de Jesus. Apresenta a vitória do Senhor conquistada para nós lá na cruz do Calvário. Essa informação é importante. Jesus já venceu. Ele não vencerá. Ele não terá possibilidades de vitórias a respeito do futuro. Porque essa vitória já foi garantida lá no passado na cruz do Calvário. E então João precisa ser levado até diante do trono no capítulo 5 e ser relembrado desta vitória que já nos é garantida lá na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo diz: nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus,
Por que somos vitoriosos? Porque Cristo lá na cruz venceu todos os nossos inimigos e colocou todas as coisas como estrado para os seus pés. Depois de perceber o detalhe do livro, o segundo bloco do livro do Apocalipse apresenta uma má notícia para a gente. E que má notícia é essa? É a notícia de que ninguém consegue abrir este livro. Ele diz: eu vi um anjo poderoso proclamando em alta voz. Então um anjo surge e faz uma pergunta: João, quem é digno de abrir o livro? Quem é capaz de arrebentar com esses selos e revelar para a igreja que está sofrendo e lutando quais são as vontades, quais são os decretos, os mandamentos, a manifestação do amor de Deus para estas pessoas? Quem pode fazer isso, João? A pergunta, na verdade, para o apóstolo é: João, quem tem o controle da vida e da história das pessoas que estão vivendo os últimos tempos? E talvez a resposta fosse Domiciano, esse idiota que está nos matando e tentando aproveitar a sua vida até as últimas consequências, nem que para isso ele precise atropelar a vida de pessoas pobres. Quem tem o controle, João? Quem pode abrir o livro? E no versículo 3, João tem uma constatação: não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro ou sequer olhar para ele. João percebe que aparentemente não há ninguém poderoso. No céu, Miguel, Gabriel, os serafins, os querubins, talvez algum santo como Abraão, Moisés, Elias, Paulo, Pedro, Maria, qualquer um deles, talvez eles pudessem controlar a história. Mas eles não podem, e João diz que no céu não há ninguém e por isso ele se entristece. Mas então ele volta o seu olhar para a terra e ele vê que na terra não há ninguém. Por mais poderoso que possa parecer Domiciano, ele não é influente o bastante para decifrar o sentido da história, mostrando os valores, os decretos e os mandamentos de Deus. Domiciano nada mais é do que um simples ser humano debaixo da terra. João se refere ao Hades. Nem mesmo lá, nem mesmo os demônios, nem mesmo o diabo tem o controle da história. E no versículo 4 diz então que ele chora muito. João passa a chorar de forma copiosa, porque não há ninguém digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para este livro. João diz: a minha vida está na mão do acaso. Eu achava que eu tinha alguma segurança. Eu achava que eu tinha alguma orientação. Eu achava que a minha vida ia ter um fim mais legal, mais proveitoso. Mas não tem mais nada. Acabou todas as possibilidades de segurança. Então parece que a vida nada mais é do que uma história narrada por um idiota, cheio de som e fúria, sem nenhum significado. E isso leva João a lágrimas. E aí um dos anciãos, que representa a igreja, chamou João de lado e disse: cara, eu vou te contar um segredo. Você não precisa chorar. Porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos.
João, alguém poderoso, o leão prometido lá de Jacó, na bênção de Jacó, venceu e ele vai abrir esse livro. João não precisa ter medo, porque a raiz de Davi, aquele que vai estabelecer o trono de Davi para sempre, o maior e grande reino que Israel já experimentou, vai se estabelecer de novo e ele vai abrir o livro e os seus selos, porque ele venceu. A má notícia para João é que ninguém tem o controle da história. Mas no versículo 5 ele é chamado de canto e dito para ele: cara, eu tenho uma boa notícia para você. O leão venceu. O nosso rei é vitorioso. Ele vai abrir os livros. E aqui então a gente chega no terceiro bloco. E o terceiro bloco é o bloco da boa notícia. Porque João volta ao seu olhar e ao invés dele ver o leão poderoso, um rei majestoso, ele vê um cordeiro que parecia ter estado morto, de pé, no centro do trono. Eis o paradoxo do poder de Deus. A força emerge daquilo que é aparentemente fraco. O poder se estabelece naquilo que é frágil. Porque o que João vê não é um ser poderoso como nós imaginamos. João vê um cordeiro. E mais ainda, um cordeiro cheio de marcas no seu corpo por ter sido morto. Um frágil animal com marcas, feridas que o levaram a um momento de morte. Roma pensou que havia silenciado Jesus Cristo ao pendurá-lo numa cruz. Mas Jesus ressuscitou de forma poderosa e gloriosa. Eis o paradoxo do poder de Deus. Não é assim com a gente? Quando a gente se sente fraco, é que a gente é forte, porque nós não mais confiamos em nós mesmos, nos nossos sonhos, nas nossas estratégias, nas nossas possibilidades, e colocamos tudo nas mãos de Deus. É engraçado que nós gostamos de ter o controle da situação. E enquanto temos esse controle, raramente colocamos diante de Deus. Você tem coragem de verdade de orar dizendo: seja feita a tua vontade? Porque fazer a vontade de Deus não é ter um discurso poderoso e de vitória, mas de total dependência daquele que parece ser o mais frágil, um cordeiro como tendo sido morto. Ele se entregou na cruz por mim e por você. E se olharmos somente para a morte de Jesus, parece que foi um grande fiasco aqueles últimos 3 anos daquele homem que convocou 12 discípulos para segui-lo e ele morre sozinho debaixo do poder de Roma. Parece que Roma venceu de novo. Mas o texto diz que ele ressuscitou. E agora ele tem 7 chifres e 7 olhos. Lembre-se que 7 no livro do Apocalipse não é uma linguagem literal, é figurada. A ideia do 7 é de perfeição. Chifre na Bíblia significa a força e poder. Um animal poderoso é aquele animal que tem chifres. A ideia aqui é que Jesus tem todo o poder. 7 olhos significa que ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas que estão acontecendo, porque ele tem os seus espíritos enviados pela terra. João está olhando e se perguntando: quem é o poderoso? O poderoso, João, é aquele cordeiro que foi morto. Aquilo que parece ser a maior derrota, na verdade, é a nossa maior vitória. Porque na cruz, Jesus
Jesus nos comprou e é o que ele vai trabalhar daqui a pouquinho. Na cruz, todos os inimigos de Deus foram derrotados. Versículo 7. Ele se aproximou. E a nova versão internacional, a Bíblia que a gente usa, parece que ele recebe o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Parece que Deus cede a ele o livro, né? Mas a Revista Atualizada, uma tradução mais antiga da Bíblia, traz a ideia daquele que tomou o livro, e é a tradução que eu gosto mais. Deus está ali com o livro nas mãos, o anjo perguntando quem é digno de abrir o livro, João chorando ali dizendo não tem ninguém, e então o cordeiro, o animal aparentemente frágil, com marcas de machucados, de morte, toma ali o livro das mãos de Deus, e ao recebê-lo, ao tomá-lo, a natureza, os 4 seres viventes, a igreja, os 24 anciãos, a igreja lá gloriosa, a igreja dos céus, prostram-se diante do Cordeiro. Todos os seres dos céus se ajoelham diante deste Cordeiro e com harpas, taças de ouro, apresentam as orações dos santos, daqueles que estão sofrendo na história, e cantam canções de adoração ao Cordeiro, dizendo: você, Cordeiro, tu és digno de receber o livro, abrir os seus selos, porque você foi morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Que texto belíssimo para combater qualquer ideia de preconceito que possa existir na sociedade moderna, porque para o Cordeiro todas as tribos, todos os povos, todas as línguas, todas as nações serão compradas para Ele mesmo, compradas por Ele mesmo. E o texto diz: e esses povos, essas nações, o Senhor os constituiu reino e sacerdote para Deus, e eles reinarão sobre a terra. A pergunta é: quem vai reinar sobre a terra com Jesus? Domiciano, o poderoso, o forte? Não! Os faraós poderosos têm os seus túmulos. Alexandre tem o seu túmulo. Roma, com os seus Césares, não existem mais. Visite o Coliseu e me leve para visitar, e o que você verá serão só ruínas. Os poderosos não vão reinar para sempre. É só por um período. Então são os frágeis e fracos a ler. Também não. Também não. Porque o texto diz que quem reinará com o Senhor são elementos de todos os povos da terra que foram comprados pelo Senhor. Jesus na cruz rasgou a nossa cédula de dívida e Ele nos compra para o Senhor. Percebe como essa é uma ação passiva da nossa parte? Não há nada que a gente possa fazer para receber essa salvação. Nem mesmo sermos pobres, porque às vezes a ideia de ser pobre é uma virtude a ser elogiada para alcançarmos a eternidade. Não! No texto bíblico, aqui nos é apresentado que nós somos comprados, isto é, a obra da salvação é completa na ação de Jesus na cruz do Calvário. São homens e mulheres vindos de todas as direções, de todos os povos, tribos, línguas e nações. Não serão mais reis que precisarão de um local geográfico para o estabelecimento do seu poder. Não haverá uma cidade como Jerusalém, por exemplo, na qual o Senhor reinará, porque é um reino sem marcas geográficas, é um reino eterno. Também não haverá um exército para manutenção do seu poder, porque não há necessidade mais
da morte de inimigos, porque o Cordeiro morreu na cruz e ele é a garantia da nossa eternidade. Ninguém será mais forte ou poderoso do que o outro. Por isso que no capítulo 4, versículo 10, diz que estes reis e estes sacerdotes, que somos nós, colocarão as suas coroas diante do trono. A boa notícia, diante da má notícia, é que Jesus morreu na cruz por nós. E então, durante o período dos últimos tempos, Ele tem revelado os decretos de Deus para as nossas vidas. Isso é importante, viu, gente? Para a gente ir para o capítulo 6. Os selos não serão abertos, eles já foram abertos. Os últimos tempos estão experimentando todas as aberturas desses selos. Mas calma, isso é para a semana que vem, tá bom? A gente conversa semana que vem. Vamos para o último bloco? E o último bloco é lindo, porque depois da boa notícia, há um novo cântico. João, que começa chorando pela má notícia, termina ouvindo uma bela canção. E essa canção, então, é entoada por gente que ele não havia percebido. Milhões e milhões, milhares de anjos surgem diante do trono e eles cantam com a natureza, os seres viventes, e com a igreja, que são os anciãos, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Sabe por que eles falam desses elementos que são dignos ao Cordeiro? Porque Domiciano e o Império Romano acreditavam que o poder prevalecia pela força. Eles acreditavam que Roma possuía toda a riqueza do mundo, que o Senado romano era o sábio, que as legiões romanas eram formadas por fortes, que as honras deveriam ser dadas somente ao imperador, que o império é que era o glorioso e todo louvor seria dado aos deuses romanos. Não! João diz, não é nada disso! Todo poder, toda riqueza, toda sabedoria, toda força, toda honra, toda glória, todo louvor é dado ao Cordeiro, que aparentemente é frágil, que parece que foi morto, mas na verdade é Ele quem está ao lado do Pai, rompendo os selos e contando para nós a respeito do poder, do decreto e da vontade de Deus para nós, que estamos vivendo os últimos tempos de forma complicada e difícil. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, dizem: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Você percebe que não há nenhuma ação de grandes exércitos lutando, mas só uma cruz com um cordeiro pendurado, que depois foi colocado num túmulo e 3 dias depois ressurge pelo poder do Espírito, que é levado ao trono do Pai e de lá está reinando e governando para sempre. E então, aqueles que não eram capazes de abrir o livro, no céu, na terra, debaixo da terra, em qualquer outro lugar, só lhes restam então dizer: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro,
seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. E os representantes da natureza do trono dizem Amém. E a igreja, representada pelos anciãos, se prostra e adora ao Cordeiro. Você não precisa ter medo. Você percebe que essa é uma... Você não precisa ter medo. Por quê? Porque é revelado para nós, que temos acesso a esses escritos, de que Jesus é o Senhor de toda a história. Que nós não precisamos ter medo de nada nem ninguém, porque Jesus é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Criador de todas as coisas e aquele que vai redimir todas as coisas. Segundo o versículo 5 do capítulo 1, é aquele que nos ama e se entregou por nós, o soberano Rei da terra, aquele que é, que era e que há de vir. O cântico ecoado pela eternidade não é uma ladainha de louvor aos poderosos, mas um cântico que exalta a vitória de Jesus na cruz do Calvário. E me faz lembrar, então, que eu não preciso ter medo. Eu sei que às vezes aqui na história a gente começa a ter medo de algumas coisas. Eu sei porque eu tenho. E quando a gente tem tomado pelo medo, nós somos convidados na leitura do Apocalipse a perceber não uma história de 70, 80, 90 anos, mas uma história eterna, que não tem começo e não vai ter fim. Para tentar ilustrar isso para vocês, e eu encerro com essa ilustração, eu não sei se você assistiu a esse filme, do apóstolo Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo. Se não, se dê de presente. Ela é uma narrativa da imaginação do diretor do filme, na qual Paulo está preso, irá ser morto pelo Império Romano. Não é spoiler, porque está na Bíblia, você já deve ter lido o livro de Atos. E ele está dialogando com o chefe da legião que está aguardando a prisão de Paulo. Nessa conversa que eu quero mostrar para vocês, há algo muito interessante, onde Paulo traça um paralelo entre a história que estamos vivendo e a grande história. Os momentos históricos que tentamos controlar com o reino de Jesus Cristo. Assista comigo. Porém, o reino de que falo, para o qual eu vivo, é como o resto da água do mar. O homem vive por aquele punhado de água que escorre pelos dedos. Mas aqueles que seguem Jesus Cristo vivem para aquela expansão infindável de mar. Que filme lindo. Que cena incrível. Que conversa maravilhosa. Eu quero convidar você a perceber não as águas que escorrem das suas mãos. Você não tem o controle de nada. Você acha que controla a sua vida? Você acha que controla as suas finanças? Você acha que controla o seu emprego? Você não controla nada. E por mais que você tente segurar essas coisas, elas escapam das nossas mãos. O tempo produz isso. E então, para que a gente não chore achando que a vida não tem nenhum controle, eu quero que você levante os seus olhos e veja a grande mar que eu e você pertencemos.
o reino de Deus, o trono do Senhor. Ele nos dá segurança. Que essa realidade, essa certeza, esse desvelar nos seus olhos, possa lhe dar paz nesses momentos tão difíceis e complicados que estamos vivendo. Que Deus te abençoe. Senhor, na história, passamos por tantas lutas e dificuldades. Há tantas vozes que provocam confusões em nossos corações. Há tantas incertezas a respeito do futuro que parece, Pai, que não há nenhum controle. E então nada nos parece dar segurança. Mas obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque ela é verdade. Obrigado porque esses escritos são fiéis. E então a gente pode ter certeza de que apesar da micro-história ser complicada, a macro-história é a realidade plena e completa. A verdade é que o Senhor está governando sobre todas as coisas. Pai, que esta certeza nos ajude a caminhar de forma corajosa aqui na história, desejando, ó Deus, a chegada da presença desse trono em nosso viver. Por favor, Deus, nos guarda e nos proteja e abençoe as pessoas que estão tendo acesso a este filme, a essa mensagem, a essa pregação, que estão vivendo tempos de medo e de inquietação. Revele-se a ela, Espírito Santo, mostrando o poder de Jesus Cristo, aquele que nos comprou com o seu próprio sangue e nos conduzirá para a vida eterna, aonde tudo lá tem significado, aonde tudo lá tem certezas. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, aleluia, Santo és tu, ó Cordeiro de Deus. Aleluia, aleluia, Santo és tu, ó Cordeiro de Deus. Aleluia, Santo, Santo é o Cordeiro do Trino Deus. Digno tu és, digno tu és de todo louvor. Santo é o Cordeiro do Trino Deus. Digno tu és, digno tu és de louvor. Aleluia, aleluia, Santo és tu, ó Cordeiro de Deus. Aleluia, aleluia, Santo és tu, ó Cordeiro de Deus. Aleluia, Santo, Santo é o Cordeiro do Trino Deus.
digno tu és, digno tu és de todo louvor. Santo é o Cordeiro do Trino Deus, digno tu és, digno tu és, digno tu és de louvor. Amém, pessoal? Uma excelente semana para vocês. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que o poder do Espírito Santo de Deus os abençoe, os guarde e os console. Lembre-se, Jesus já venceu. A nossa vitória já está garantida, porque nós somos comprados pelo sangue de Cristo da cruz do Calvário. Nós reinaremos com Ele para sempre. Louvado seja aquele que era, que é e que há de vir. Amém e amém. Gente querida, espero que você tenha sido abençoado por tudo que aconteceu aqui nessa noite, de modo especial pela mensagem. E se você assim o foi, eu queria convidar você a acessar o Spotify da Igreja da Vila, o Ouça o Alê, e lá você vai ter esta mensagem em áudio, e então você pode fazer o download e ouvir em qualquer momento, em qualquer lugar que você estiver. Inclusive, compartilhar esta mensagem com muitas pessoas. Faça isso, e eu tenho certeza que vai ser uma ferramenta poderosa que Deus vai usar para evangelizar os seus amigos, aqueles que estão vivendo tempos de inquietação. Você vai se surpreender com a sua pequena ação, mas com o poder do Espírito em tocar o coração das pessoas. Tá bom? Lembre-se dos trabalhos da Igreja da Vila. Terça-feira a gente tem a nossa reunião de oração. Quarta-feira o trabalho lá com os adolescentes e pré-adolescentes. Quinta-feira nós temos o nosso pequeno grupo. Eu quero convidar você a participar do nosso pequeno grupo lá no Facebook. Por quê? Porque a gente vai ter um tempo de reflexão e depois desse tempo eu queria que nós vamos tirar uns 10 minutos para diluirmos qualquer dúvidas e dificuldades que possam surgir das mensagens que estamos pregando aqui. O livro do Apocalipse é um livro muito bonito, mas um livro um pouco complicado. A gente precisa de algumas chaves para entendê-lo. Se você não está conseguindo entender ou surgiu alguma dúvida, algum pensamento durante a mensagem, envie para mim no meu WhatsApp que está aqui e a gente vai poder bater um papo de forma mais contundente a respeito dessas dúvidas na quinta-feira. Espero você lá no pequeno grupo às 8 horas da noite, um pequeno grupo online da Igreja da Vila lá no Facebook, tá bom? Lembre-se da manutenção do trabalho da Igreja da Vila, dê os seus dízimos, contribua com as suas ofertas. Deus tem grandes projetos e planos para a Igreja da Vila. A nossa igreja precisa se estabelecer, ter um pouco mais de paz para tomar algumas decisões importantes, e essas decisões virão da ação de vocês participando desse trabalho, tá bom? Aguardo aí então a sua contribuição para com a Igreja da Vila, tá bem? Gente, uma boa semana, Deus proteja vocês, que em todas as coisas que vocês fizerem, vocês percebam a mão e o cuidado do Senhor sobre a vida de vocês. Um beijo, saudades, até domingo que vem. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há
que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não me importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há, me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. eu te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, Senhor.